Eu adoro o seu funil. É enorme. Barco elétrico voador precisaria de 50 milhões de dólares para isso. Como eu jogo esse jogo no mundo que me foi dado, sabe? Construindo a próxima geração de empresas americanas. Os seres humanos podem de verdade sair desse planeta e ir para outro lugar. Uau! Oi, pessoal, bem-vindos ao Silicon Valley Girl. Hoje temos mais uma convidada incrível, uma conversa com Sampriti, que veio da Índia para os Estados Unidos e agora está mudando o mundo das embarcações e construindo uma empresa marítima. Tem um barco bem ali, dá para andar nele de verdade, é um barco elétrico que vai ser autônomo. A gente vai conversar com a Sampriti sobre a trajetória dela, da Índia até conquistar investimentos de grandes nomes do Vale do Silício e sobre como ela está mudando o mundo. Estou animada e espero que vocês também estejam. Sampriti, muito obrigada. Estou muito animada em ser sua convidada e por ter você aqui nessa entrevista e podcast. Me conta, você tem uma das histórias mais fascinantes que já ouvi. Está construindo uma empresa incrível. Pode começar do começo, porque você é da Índia. Pode falar da sua infância, como você chegou até aqui? Sabe, assim como você, eu não nasci nem cresci aqui. Eu nasci na Índia, em Calcutá. Você já foi lá? Já ouvi falar, mas nunca fui à Índia. A única semelhança entre Calcutá e São Francisco é que as duas têm uma baía, a Baía de Bengala e o rio Ganges lá. Então eu cresci em Calcutá, uma sociedade bem diferente, sabe, muito viva, e construir um barco elétrico voador com certeza não fazia parte desse plano. Mas com 12 anos eu fiquei completamente fascinada pelo espaço, seja lendo Stephen Hawking ou acompanhando a missão Apollo à Lua, o que me marcou profundamente. A ideia de que os seres humanos podem de verdade sair desse planeta e ir para outro lugar, sabe, essa curiosidade pelo desconhecido, a exploração, isso me fascinava de verdade. E eu fui descobrindo sobre a NASA e esse laboratório incrível em outro país. Tudo o que aprendi foi por filmes, né? E também pelo Discovery Channel. Mas eu não era uma aluna brilhante. Fui para uma faculdade pequena, tipo uma faculdade comunitária, e a expectativa das pessoas sobre mim era, bom, talvez eu virasse uma dona de casa tradicional, sabe, que é bem comum na Índia, ou talvez trabalhar na recepção ou com TI, né? Mas quando eu tinha uns 20 anos, a gente teve nosso primeiro computador em casa e conexão com a internet. Não sei se você lembra quando precisava ir a uma LAN house para ter internet, mas foi a primeira vez que tivemos em casa. E eu tinha ouvido falar de algumas pessoas sobre uma coisa chamada estágio. E eu fiquei tipo, e o que é um estágio? Bom, acontece que dá para pegar um avião para os Estados Unidos e trabalhar com ciência de verdade, trabalhar em um laboratório. Sempre soube que era isso que eu queria, inventar e construir. Mas vindo de uma faculdade pequena, não havia um caminho claro a seguir. Aí eu pesquisei no Google, Estágio Laboratório Nacional Americano. E, mandei um monte de e-mails dizendo, oi, estou no 3º ano dessa faculdade, estou tentando redesenhar um rover de Marte. Aliás, eu realmente não tenho recursos para isso, mas aqui está o meu esboço. Mas você já tinha experiência antes? Tipo, por que você estava propondo isso? Ah, sim, eu estava estudando engenharia elétrica, mas era completamente fascinada por espaço e essas coisas. Eu lia e aprendia sozinha, tudo autodidata. Na primeira semana ninguém respondeu, só negativas. Mas eu acho que eu estava tão envolvida nisso. Tipo, quando eu fico obcecada com uma ideia, eu vou até o fim, até dar certo ou dar errado, e literalmente não deixo pedra sobre pedra. Então, em mais de 540 e-mails me rendeu um estágio. Quantas respostas você recebeu? 140? 4 respostas com chance real de conversar, 2 entrevistas e uma deu certo. Adoro o seu funil, é enorme. Quanto tempo levou?
O primeiro lote de e-mails levou umas 3 semanas para mandar tudo, mas eu praticamente não saía do computador. E você não tinha ninguém que tivesse passado pela mesma experiência? Era só você? Você teve essa ideia, se inspirou e fez tudo sozinha? Sim, porque o que aconteceu foi que eu tinha ido a uma conferência. Eu também costumava me enfiar em conferências de ciência e essas coisas. Tinha 1 ou 2 contatos e tentava todos os caminhos possíveis. Não conhecia ninguém, nem tinha família nos Estados Unidos. Pensava, tem que ter um jeito. Você contou para os seus pais que queria ir para os Estados Unidos? Não. Mas como eles reagiriam? O que você acha? Bom, quando eu contei, acho que eles... a gente não conhecia ninguém próximo naquela época que tivesse passado por essa experiência, sabe? A gente teve que descobrir quem já tinha passado por isso. Quero dizer, eles ficaram surpresos porque, sabe, não era algo muito óbvio de se esperar de mim. Eu não era aquela aluna brilhante arrasando em tudo. Era só uma garota com interesses estranhos, sabe? Queria criar um painel solar com trilha sonora para um rover de Marte e fundei um clube espacial na faculdade. Mas isso parecia tão incomum para uma garota indiana que eu não me encaixava. Eu era tipo a nerd, a diferentona, mas de jeito nenhum era aquela aluna brilhante na sala de aula. Eles facilitaram o fato de você ser diferente? Te apoiaram nisso? Quero dizer, eles meio que me deixavam em paz para ser o que eu quisesse. Então eu era um pouco... Sinto que você vem de um lugar tradicional. Eu sou de um lugar na Rússia onde as tradições são muito fortes. Casar cedo, ter filhos. Isso está mudando, mas já foi muito diferente. Eu fui horrível com isso. Essa é provavelmente uma boa forma de colocar. Tipo, sabe, tentando encontrar meu caminho. Como eu faço para sair, quebrar as convenções e fazer as coisas do meu jeito? Você já pensou que precisava ser igual a todo mundo? Porque ser diferente é estranho e te mete em apuros? Não, acho que quando eu tenho uma convicção forte sobre algo, quando sinto que aquilo é a coisa certa a fazer, ou que é isso que eu devo buscar, acho que me sinto muito confortável em estar sozinha nessa jornada. É estranho. É quase como... Posso te dar um exemplo? Quero dizer, as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre isso, mas na faculdade, sabe, não sei exatamente como chamam nos Estados Unidos, mas o trote é aquela coisa que os veteranos fazem com os calouros. E você meio que tem que entrar na brincadeira e aceitar. No meu primeiro dia de faculdade, fui chamada para isso. Eu falei que aquela não era a forma certa de se apresentar e disse que não ia participar. E aí eu meio que fui banida de todas as interações sociais, sabe? Eles disseram, os veteranos não vão te ajudar. Você não vai receber nenhuma ajuda. E eu fiquei tipo, meu Deus, já sou famosa no primeiro dia de faculdade. Mas era isso mesmo, né? Se você sente lá no fundo que aquilo é a coisa certa a fazer, que é a escolha certa, no final tudo deu certo. Eu adoro isso. Tem várias coisas fascinantes sobre essa empresa. Eles já captaram um pouco mais de 11 milhões de dólares e já tem um barco em que dá para passear na Bahia. Além de ser elétrico, ele meio que voa sobre a água, então a viagem é incrivelmente confortável. O que sempre me fascina nas empresas do Vale do Silício é que você pensa, tá, é um barco elétrico que voa sobre a água. Só que tem uma ideia muito maior por trás disso. É mapear o oceano. Pensa bem. A gente tem todas as estradas em terra e usa a terra o tempo todo, mas ainda temos a água, que pode ser usada e navegada. Então a Samprit não está só construindo um barco, ela está construindo um ecossistema inteiro. Você tem uma irmã, né? Tenho uma irmã mais velha. Ela está na Índia ou aqui? Tá na Índia, sim, casada. Ela seguiu o caminho tradicional? E ela também é muito bem sucedida. Quero dizer, ela seguiu o caminho, sabe? Fez a escola, entrou para a área de vendas de TI. E agora ela está prestes a assumir como gerente de todo o território indiano na Dell. Fez o MBA e tudo mais, interessante. Então vocês duas são super bem-sucedidas. Você consegue compartilhar alguma dica para pais? O que você acha que seus pais fizeram de certo? Te ajudaram de alguma forma? O que teve de especial na sua criação? Bom, isso é algo que eu normalmente não falo na TV nem em entrevistas, mas, sabe, eu cresci numa família bem caótica.
Na verdade, não era a família mais funcional e, de certa forma, eu não cresci muito próxima dos meus pais. Então, eu acabei me tornando uma pessoa muito introvertida. Acho que ficar dentro da sua própria cabeça e ter sua própria imaginação, isso na verdade te ajudou, né? Interessante. É como se você fosse buscar seu próprio propósito, porque não consegue se identificar facilmente com tudo ao seu redor. Certo, então você conseguiu. Você conquistou o estágio ainda durante a graduação ou foi depois? Ainda estava na graduação, sabe? Foi no meu 3º ano. Sim, foi a primeira vez que saí e consegui um estágio no Fermilab. É um laboratório do Departamento de Energia. Eu amava física. Acho que para mim, entender por que o mundo é como é, a busca pela verdade e ser curiosa, é isso que realmente me motiva. Sabe, se você pensar até na Navier, e a gente vai chegar lá, mas é tudo sobre exploração, sobre ser curiosa em relação ao que existe por aí. E é disso que a física trata, sabe? Então, sim, fui para o Fermilab em Chicago e isso foi um grande ponto de virada na minha vida. Foi sua primeira vez fora do país, né? Foi a primeira vez que andei de avião. Foi a primeira vez que viajei sozinha para qualquer lugar. Atravessei o oceano para um país completamente diferente. E foi bem assustador, na verdade. Fiquei chorando durante a conexão em Frankfurt, porque nunca tinha visto um aeroporto grande na minha vida. Você se lembra dos seus primeiros pensamentos ao desembarcar nos Estados Unidos? Quero dizer, eu não sabia bem o que pensar. Mas uma das coisas mais engraçadas que ainda me lembro foram, na verdade, 2 coisas. O lugar onde eu estava ficando, num dormitório no campus do Fermilab, era muito legal. Mas eu olhei pela janela e as ruas estavam vazias. Se você mora na Índia, tem gente por todo lado. Você nunca viu uma rua tão vazia. E eu pensei, nossa, se você morrer aqui, ninguém vai saber. Você está acostumada a lugares lotados, com gente em todo canto, e de repente está num lugar vazio. Nunca tinha visto ruas tão desertas ao redor. Fiquei tipo, uau! Outra coisa engraçada foi bem típica de subúrbio americano. Eu estava andando na rua e alguém passou e disse oi. E eu fiquei tipo, por que essa pessoa me cumprimentou? A gente nunca se viu. Aí fui num Dunkin' Donuts e a atendente disse, oi, como foi seu dia? Como você está? E eu fiquei tipo, por que essa pessoa está me fazendo essas perguntas? Essas coisas são, sabe, como imigrante de uma cultura diferente. Eu sempre me lembro da minha primeira vez no Dunkin' Donuts. Eu vim só pegar um donut e essa pessoa quer saber como foi meu dia, como funciona isso. Eu sei. E ainda te elogiam pelo escritório? E eu ficava tipo, Eu te conheço? exato, você simplesmente não sabia como essa cultura funciona. Então você fez o estágio. Você também se formou no MIT, né? Muito depois. Então você voltou para a Índia depois? Então, sim, fiz meu estágio e acho que esse foi o primeiro grande ponto de virada da minha vida, porque eu estava rodeada de pessoas da Rússia, Itália, de outros lugares, todos da minha idade. E eu fiquei tipo, espera, eles têm uma vida completamente diferente. Estão viajando por todo lugar, conhecendo o mundo com a minha idade. Por que na Índia a gente, mulheres, fica presa a certos padrões e estruturas depois que sai da faculdade? Quero dizer, se você tem um diploma universitário, ótimo. Depois você se casa, e com quem você se casa é a maior conquista da sua vida. É isso. E o que eu visto também é julgado lá na Índia, né? Então essas eram questões que foram ficando cada vez mais óbvias para mim. E eu acho que isso meio que foi mudando minha cabeça. Mas eu realmente voltei para a Índia para me casar, o que acabou não acontecendo. Quando terminei a faculdade, queria me casar. E embora eu tenha ficado muito de coração partido na época, olhando para trás, foi uma das melhores coisas. Resumindo, terminei meu penúltimo ano. Voltei para os Estados Unidos para um segundo estágio logo depois de me formar. Depois voltei para a Índia achando que ia me casar, mas não aconteceu. Não aconteceu. Esse foi o segundo grande ponto de virada da minha vida, porque eu achava que aquilo era o mais importante. Tenho certeza de que você entende esse lado mais conservador das coisas, né? E quando isso não aconteceu, eu realmente tive aquele momento de crise existencial. Eu não era próxima da minha família, não tinha essa proximidade. E aí eu não tinha mais um marido. E você fica tipo, para que serve a minha vida? Aí eu acabei mochilando pela Índia.
Foi tipo, tá bom, eu realmente não tenho para onde ir. Minha vida pode muito bem ter acabado. Se já acabou mesmo, qual é a coisa mais louca que posso fazer? Essa é uma ótima pergunta, de verdade, não estou brincando. Quando você está no fundo do poço, pode ficar lá ou subir, né? Então você pensa, já está no pior, de qualquer forma. Então, qual é a coisa mais louca que posso fazer, já que nada importa? Aí pensei, tá, vou fazer uma viagem de mochila. Foi o segundo grande ponto de virada da minha vida, e durante essa viagem eu sobrevivi a um deslizamento de terra. Fiquei bem. Mas aconteceu durante a viagem, e isso me fez perceber a fragilidade, importância e o valor da vida em si. Foi a base de tudo o que faço hoje. E aí você voltou para fazer o mestrado, né? Sim. Enquanto viajava de mochila, me inscrevi em algumas universidades e consegui uma bolsa de estudos. Adoro isso. Enquanto estava viajando de mochila, eu não queria, pensei, sabe, talvez eu tente voltar para a América. E sim, consegui uma bolsa e vim para cá. A Universidade Estadual de Ohio, e sempre quis estudar engenharia aeroespacial. Era meu sonho trabalhar na NASA. Então foi isso que fui fazer e me mudei para Columbus, Ohio. Sim. E aí você transferiu ou como foi? Não, terminei lá e acabei trabalhando na NASA por um tempo, mas eu tinha dois lados no meu trabalho, sabe? Então eu trabalhava com aeroespacial, mas também com engenharia nuclear. Recebia financiamento do DOE e meu trabalho era num novo tipo de reator nuclear. Passei de trabalhar com aceleradores buscando verdades fundamentais do universo para focar mais em aplicações práticas. Posso falar sobre o motivo depois, mas meu trabalho chamou bastante atenção. E aí eu vim para o MIT. Me inscrevi em 3 escolas, fui rejeitada em algumas, mas um dia estava no meu escritório e recebi uma carta de aceitação do MIT. Era um programa de mestrado? Doutorado. Doutorado. E você conseguiu? Sempre estudando. Foram 2 anos de mestrado e 5 de doutorado. 5 anos. 5 anos. Então, 7 anos de pós-graduação no total, 2 de mestrado, 5 de doutorado. Depois de se formar, quando você começou a empresa? Então, ainda enquanto estava na escola, comecei algo na área marítima, que às vezes, sabe, parece tão conectado, quase uma continuação natural. Sim, gosto da sua história como você contou. Li que primeiro você estava explorando o espaço e depois percebeu que temos o oceano e não pôde continuar depois do acidente de avião, né? Sim, sim. Você percebe que buscamos no oceano as mesmas coisas que buscamos no espaço. Esse foi o ponto de virada da sua carreira, quando decidiu mudar do espaço para outra área. Foi o terceiro ponto de virada, né? De volta à Terra. Esse foi o terceiro grande ponto de virada, porque eu sempre achei que trabalharia no espaço, sentia que era meu chamado, né, o desconhecido. E foi no MIT. Eu estava construindo drones subaquáticos para monitorar reatores nucleares, sistemas de energia de água fervente e coisas assim. E aí a companhia aérea da Malásia desaparece. E você pensa, nossa, é 2014. A gente fala em robôs dominando o mundo e não conseguimos encontrar um avião enorme que se perde nos oceanos. E a física do problema é simples. Por que não dá para ter um monte de robôs com sensores procurando por ele? Aí você percebe que sabemos menos sobre nossos oceanos do que sobre a superfície da Lua. Isso me levou a comercializar meu primeiro produto, sabe? Os drones em que trabalhei como doutoranda no MIT. E ele se chamava Hydro Swarm. Essa foi sua primeira empresa? Quando eu ainda estava na escola foi complicado por ser imigrante. Grande parte do processo de registro foi dispensada. Você tem esse lado nuclear, né? E também a NASA, né? Sim, quero dizer. Foi mais porque eu ainda estava com visto e tentando sair, o que acabou chamando mais atenção antes mesmo de eu terminar a escola. O mercado de drones colapsou e quando terminei a escola, perdi minha propriedade intelectual, porque o MIT concedeu acesso a outra empresa de defesa. Ficou tudo muito complicado. Mas eu tinha muita convicção nesse setor, então depois que me formei tive que encerrar aquilo. Mas meu sonho sempre foi construir uma empresa marítima de próxima geração. Quero dizer, qual seria o equivalente à SpaceX ou à Tesla para o oceano? Então foi assim que você começou o barco, há 1 ano e meio. Tecnicamente, a construção começou há 1 ano e meio, mas eu já estou envolvida nisso há mais tempo. Sabe, a ideia de construir uma empresa de transporte surgiu em 2020. No início, a gente estava trabalhando um pouco mais no lado da autonomia. E em 2021 decidimos,
tá, vamos construir uma embarcação e um gêmeo digital. E depois, ainda em 2021, sabe, precisamos captar algum dinheiro. Quero dizer, ninguém acreditaria nisso assim. Você já estava aqui? Então você se mudou por causa dessa empresa. Sim. Depois do MIT? Me mudei para Califórnia, para São Francisco. Você começou a empresa sozinha? No início, comecei sozinha. Depois trouxe alguém para me ajudar por um tempo em 2020. Então, 2019 foi quando comecei com as ideias e captei um capital inicial. Depois trouxe alguém mais voltado para a parte náutica para dar início à construção dos barcos. E foi expandindo a partir daí. Então esse foi o primeiro protótipo e eles desenvolveram o software usando ele como base de demonstração e testes, enquanto ao mesmo tempo construíam os 2 barcos principais de produção. Isso não parece o... Não. Isso É só... para mexer. Você entende o que está acontecendo aqui? Em linhas gerais, fiz engenharia na faculdade, mas nunca trabalhei na área. Esses caras são os verdadeiros responsáveis. São eles que estão tocando tudo. E a Samprit também consegue ver. Então ela é doutora em engenharia aeroespacial. E é parecido? Sim, tem muita parte elétrica, mas também tem software instalado. Esse é o sistema de controle que permite o barco decolar e ter uma navegação incrivelmente suave. Porque ele fica se atualizando constantemente e as abas das asas estão sempre se ajustando às diferentes ondas, vento e distribuição de peso. Você já trabalhou com outras empresas? Existem barcos com sistemas parecidos, né? Sim, existe só mais um concorrente fazendo hidrodeslizamento elétrico. E eles têm uma tecnologia de foil diferente. A deles não tem as abas nas pontas. Na verdade, eles simplesmente giram as 2 asas inteiras. Para direcionar assim, em vez de usar abas individuais lado a lado. Mas o hidrofoil é uma tecnologia mais antiga? Né? É uma tecnologia mais antiga. Então a Boeing foi a primeira, acho, a lançar um barco com hidrofoil. Mas não era tão estável nem controlado. E é aí que entram muitas das inovações em aprendizado de máquina e controle de sistemas dos últimos anos, proporcionando uma navegação muito mais estável e suave. Por que fazer isso? Por que não pode ser só um barco comum na água? É mais eficiente mantê-lo fora da água porque há menos resistência. Então, menos resistência significa menos energia necessária, o que torna muito mais viável usar energia elétrica. Pode falar sobre sua estratégia de captação de recursos? Ai, meu Deus. Porque você tem investidores incríveis. Não vejo muita estratégia nisso. Foi como mandar 500 e-mails. Sou craque em bater em portas, mandar e-mails frios para investidores ou conseguir uma apresentação. Quero dizer, acho que as pessoas não falam muito sobre os fracassos, né? E minha vida acadêmica no MIT foi bastante bem sucedida. Fiz um bom trabalho. Recebi atenção e tudo ia bem até a primeira empresa não dar certo, sabe? Depois dos drones, acho que teve um período em que as pessoas não estavam mais tão empolgadas com hardware. Conversando com as pessoas, percebi que elas não entendem o setor marítimo. Continua igual há 20 anos. Se você fosse dizer para alguém, ei, vou criar uma empresa de carros como uma startup de investimento, ou uma empresa espacial como uma startup de investimento, as pessoas não investiriam, né? Mesmo assim, você enxerga para onde o mundo pode ir. Então, convencer as pessoas a investir, tipo, ei, estou construindo barcos. Aí elas dizem, espera, mas o mercado de barcos é meio pequeno. E a gente não está falando de barcos, está falando de um ecossistema marítimo inteiro. Foi realmente difícil captar dinheiro. Então, você bate em todas as portas até conseguir um sim. Acho que foi exatamente o mesmo processo que... First, yes. Na verdade, o primeiro sim veio antes dessa ideia estar totalmente formada. Então, foi... A ideia maior era a mesma. Eu queria construir uma nova geração de embarcações conectadas e um ecossistema para a indústria marítima. E isso foi, na verdade, com o Adam Draper. Ah, filho do Tim. Sim. Uau. Ele acredita em ideias de ficção científica que todo mundo vai achar que você é louca. E eu falei, olha, eu quero construir todas essas embarcações. E no centro disso tem esse sistema operacional muito específico.
Quero criar esse ecossistema de embarcações para que todas funcionem juntas. O que você quer dizer com isso? Tipo, para mapearem tudo? Sim, eu costumava construir drones subaquáticos, embarcações de superfície e, eventualmente, vejo todo esse ecossistema conectado em termos de comunicação e coleta de dados para saber o que está acontecendo. Sim, consciência situacional, mas também, eventualmente, como você integra tudo na rede marítima sob um mesmo sistema. Você está fazendo isso? Não. O Google Maps está mapeando a Terra, né? Os Teslas estão mapeando as estradas, mas ninguém está fazendo isso nos oceanos. Meus drones subaquáticos foram criados para mapear oceanos e depois empresas como a Sail Drone começaram a fazer o que a Planet Labs faz, mapeando o fundo do mar. Mas meus pensamentos iam além do mapeamento. Quero dizer, eu queria, eventualmente, fazer exatamente o que estamos fazendo agora. Avançar de verdade na autonomia de embarcações e em frotas escaláveis usadas para aplicações de trabalho e muito mais. Mas eu queria unir todos os produtos sob uma mesma arquitetura de comunicação de software muito otimizada para aplicações marítimas. Adoro como, tipo, quando você olha de fora, vê um barco, mas tem muito mais coisa por trás disso. E acho que é isso que diferencia empreendedoras geniais de empreendedoras comuns. Porque empreendedoras comuns enxergam um problema menor, mas sinto que você é uma gênia, sabe? Enxergando isso como um problema muito maior. Uau, que fascinante. E você captou 17 milhões? Não, a gente captou um pouco mais de 11 milhões até agora. Quando penso em empresas de tecnologia que levantam milhões de dólares... Para chegar a algo assim. Sim, e com 11 milhões a gente vê o produto bem aqui e você realmente pode, e eu já testei, é incrível. Sim, quando tentei captar dinheiro achei interessante porque já construí produtos e falhei antes. Acho que fui mais rápida dessa vez porque quanto mais você falha, mais ágil fica na iteração e aprende a agir diferente. A gente fez as coisas de um jeito bem fora do convencional. Quando comecei a buscar investimento, me diziam que era impossível construir um barco elétrico voador de 30 pés em escala real em menos de 5 anos, sem gastar mais de 50 milhões de dólares. Não, você precisaria de 50 milhões de dólares para isso. E me davam exemplos de como até um simples fone de ouvido saindo do laboratório levaria muito tempo para chegar à produção. Era assim. Aí você separa o problema. As pessoas não me dão dinheiro. Esse é o dinheiro que tenho. Como resolver isso? Qual é o núcleo da empresa? Sabe, a tese começou assim. A Naviera existe para construir embarcações marítimas de próxima geração, com um custo operacional drasticamente menor. Decidimos construir barcos elétricos com hidrofoil e seguimos esse caminho. Não tínhamos milhões de dólares para montar uma grande equipe, um estaleiro ou comprar todo o equipamento necessário para construir isso. Então o primeiro passo foi, quem é o melhor em construir hidrofoils? Aí eu liguei para o Paul Beaker, que é, sabe, você conhece a America's Cup? Tipo as corridas de veleiros na Bahia, o time Oracle do Larry Ellison. Ele é o principal arquiteto naval responsável por barcos de corrida de 40 milhões de dólares que usam foils. É um especialista. Eu disse, sei que você trabalha com coisas caras, mas essa é minha visão. Quero criar uma nova rede de transporte aquático e acredito que os foils são o caminho. Você quer trabalhar comigo num projeto? Sabe o que ele disse? Sim, eu o convenci. Ele verificou se eu era uma pessoa legítima de verdade. Mas ele chegou a dizer que era impossível, como os outros. Bom, quero dizer, ele falou que todo mundo já tentou fazer isso, realizar isso. Quero dizer, tem pessoas que, tipo, sabe, é um objetivo enorme, né? Quero dizer, você está falando de algo realmente grandioso. É interessante seu jeito de pensar e ver as coisas, porque isso acontece muito quando tentamos apresentar uma ideia ousada. E pessoas que são profissionais na área, as melhores do ramo dizem, isso é impossível. E o único caminho é continuar insistindo e provando que você realmente acredita nisso. E às vezes você até duvida, né? Porque todo mundo está desistindo de você. Tem duas coisas que eu sempre digo, sabe? As pessoas costumam falar, se não for contra as leis da física, é possível. Eu digo duas coisas. Se não for contra as leis da física e da economia, você pode tornar qualquer coisa possível. Quero dizer, dá para construir uma escada até a Lua. Talvez seja possível, mas é viável economicamente, né? Da mesma forma, acho que o que ficou óbvio aqui foi que, sabe, a gente viu o que tecnologias como eletrificação por baterias e fabricação mais barata e rápida fizeram pelo setor espacial e terrestre, né?
Nos últimos 10 anos no setor marítimo, percebi que, ao aplicar isso à indústria marítima, que movimenta trilhões de dólares, mas é extremamente fragmentada, de repente não dá mais para construir um barco só um pouquinho melhor. Você consegue construir uma máquina completamente diferente, melhor, mais eficiente e mais limpa do que qualquer outra que existe por aí. É como ter um carro. Antes só tínhamos cavalos, agora temos carros. Isso muda completamente nossa visão sobre os cursos d'água. Então, como a gente estava falando sobre eu ser otimista em relação a algo, não importa o que o mundo diga, porque você está focada e enxerga claramente como ele pode ser. Não sei, você simplesmente não consegue evitar seguir isso e só. Sabe, tipo, é quase um chamado, né? Você enxerga isso e como não fazer o que você sabe que precisa acontecer e existir. Mas eu concordo totalmente com você, porque especialmente quando você falha, tem pessoas que vão duvidar de você. Tem pessoas, especialmente quando você é mulher. Quero dizer, eu nunca menciono. Eu não fico pensando muito, sabe, em toda a injustiça do mundo. Uma coisa é que quando você cresce num país como a Índia, você já parte do princípio de que o mundo é injusto. Você não começa achando que a vida é justa, né? A vida é injusta e não é igual para todo mundo. Aceita isso. Como eu jogo esse jogo no mundo que me foi dado, né? Às vezes bate a dúvida, né? Dizem, ela manda bem na academia, mas será que sabe administrar negócios? Ou fica focando só nos seus fracassos? Ah, mas aquilo aconteceu? Será que ela... Isso, conversas internas tipo, meu Deus, aí você começa a duvidar de si mesma. Mas sua determinação te faz superar. Você tem coach, terapeuta te ajuda ou é só você? Tenho ótimas amigas, já tive coaches e tenho conselheiras incríveis. Quero dizer, sabe, pessoas que admiro, que estão a um telefonema de distância. E acho que é sempre aquele lembrete daquele momento. Quando estamos no fundo do poço, lembramos que podemos desistir ou nos levantar. Mas se desistirmos, o que vem depois? A gente continua lá, né? Para onde a gente vai? Uau, então aquele cara da Oracle entrou depois que você conversou com ele e apresentou o Paul. Eu, sabe, apresentei a ideia para ele. E aí conseguimos trazê-lo para o time. Trabalhamos com ele por um tempo e fizemos alguns esboços. Mostramos a investidores iniciais que as pessoas pagariam sinal para comprar esse barco de lazer. No pior cenário, a gente seria uma empresa de barcos de lazer, o que já dá um bom retorno. Dá para vender 1000 barcos, tornando a empresa sustentável. Vou abordar isso como modelo de negócio. Isso foi realmente importante para construir um negócio sustentável que não dependa completamente de uma visão maior para dar certo. É que, sabe, o Vale do Silício depende tanto de dinheiro de investidores só para crescer, né? Eu queria um negócio que fosse fundamentalmente sustentável também. Interessante, mas você já sentiu que essa estratégia pode te distrair de perseguir de verdade a ideia maior? Porque você precisa lidar com economia e vendas, acaba gastando tempo nisso em vez de buscar outra coisa. Na verdade, do jeito que eu vejo, acho que o Elon fez isso muito bem, né? Tipo, ir para Marte é uma das missões finais e ele tem etapas intermediárias para chegar lá. Isso, na verdade, não é uma distração para a gente. Na verdade, é super importante de fazer, porque é o seguinte, a Naviera é um problema de 3 fases, do jeito que eu vejo. A primeira é um problema de tecnologia. Será que a gente consegue construir uma embarcação marítima 10 vezes mais eficiente que um barco tradicional a gasolina e que funcione como veículo de mobilidade? Resolvemos o problema de tecnologia. A segunda parte é o problema de produção. Voltando ao que eu estava dizendo, é como uma ideia de negócio. Deixa eu falar assim, se algo funciona ou não depende da física e da economia. Então resolvemos a parte física. Agora, a parte econômica. Eu posso construir uma embarcação super cara, mas isso nunca vai servir para o mercado de mobilidade. Sim, posso vender para 10 donos de iate, mas isso não vai mudar o mundo. Então, a segunda fase é a produção, onde estamos desenvolvendo o manual de como tornar isso escalável e fazer a economia de unidade funcionar para transformar isso num meio de transporte viável. Para isso, você precisa fabricar muitos barcos para vender. E esse conjunto de problemas e os fundos que entram, os fluxos de caixa, estão realmente nos ajudando a construir isso. Acho que, de certa forma, é como o Tesla Roadster, né? Mas não só isso, toda a tecnologia que estamos desenvolvendo, como os dados que coletamos, também está nos ajudando a construir nosso sistema de autonomia. Entendi, continua dentro do sistema.
ainda faz parte do sistema. E então você vai ver como, resumindo, os usuários vão usar o barco e como funciona a mobilidade vai ter muita sobreposição. A forma como pensamos em navegação, o modelo disso vai mudar. A gente vai mudar, vai ter maneiras diferentes das pessoas acessarem a navegação. Então, atualmente você tem 2 barcos, né? Um na Bahia e um aqui. Esse é o segundo barco, para onde ele vai? Sim, esse é um e o segundo está na água. Sim, sabe, levando o seu próprio e... Esse fica aqui, né? Os 2 ficam na água. Às vezes hoje está aqui fazendo algum trabalho. Ah, entendi. Então, no ano que vem vocês vão produzir 70 barcos? Lembro de ter falado com a Sam. No ano que vem estamos pensando em 30 a 40. 30 a 40, isso. E sim, e depois aumentar para 200 barcos por ano no ano seguinte. Quais são seus principais desafios ou prioridades agora como fundadora? Você tem dado muitas entrevistas, né? Isso tem gerado ótima mídia espontânea. A primeira coisa é que o problema de produção é 10 vezes mais difícil do que um problema de tecnologia quando você para pensar. Mas como eu estava dizendo, você pode ter uma ótima solução, mas ela precisa atender tanto às leis da física quanto às da economia. Então a física a gente comprovou. A economia é sobre resolver esse problema de produção. Agora, será que a gente consegue construir isso em escala? Será que a gente consegue projetar isso para a fabricação em escala de forma que faça sentido como parte da nossa rede de transporte no mundo todo, né? E é aí que entra a questão. Quero dizer, eu já estou construindo esses barcos de qualquer forma. Isso é o que nos ajuda a construir e vender os barcos para os proprietários. Quero dizer, substituir barcos a gasolina é algo enorme, né? Mas também o processo de produção, conseguindo fluxo de caixa a partir disso, para que a gente possa de verdade construir as embarcações que precisamos para o transporte. E também os dados de todos esses barcos recreativos vão ser usados para desenvolver a autonomia. Então, quando terminarmos essa fase, vamos entrar na nossa fase de operação. Então, acho que uma das coisas que percebi enquanto tocava essa startup é que quando você tem uma startup muito complexa como essa, e não tem bilhões de dólares em recursos, está bem limitada em qualquer fase, você precisa mesmo focar 80% do seu tempo em uma coisa só, fazer isso muito bem, realmente vencer e acertar em cheio. Acho que foi a única coisa que fizemos de um jeito não convencional. Quando falávamos com investidores, todo mundo perguntava se já tínhamos carta de intenção ou parceria. Mas se você tentar correr atrás de tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir fazer nada. Vai ter um protótipo ruim, uma carta de intenção e uma parceria que não significam nada. E aí você percebe, sabe, que é tipo, em 2027, quando você tiver barcos, eu topo. E o barco nem funciona. Essas são algumas das coisas que a gente definitivamente fez diferente. Tipo, estávamos totalmente focadas na engenharia. Quantas pessoas tem na equipe agora? Nossa equipe interna tem umas 10 pessoas. Do jeito que a gente trabalha, só 10 pessoas não fariam esse barco. No auge, eram 65 pessoas. Tem um estaleiro no Maine que faz a construção. Mas eles são contratados? Né? Sim. Tínhamos essa equipe estruturada, trabalhava de perto com meu time principal e funcionou bem como empresa pequena no começo pela baixa sobrecarga de gestão. Então tem o estaleiro, tem a Powertrain de Dream, tem a Gear Train, tem minha equipe de arquitetura naval e esse é meu time principal de integração de software e eletromecânica, basicamente nosso núcleo. E todos se juntaram e foi incrível. Uma das coisas que ainda me impressiona é que a integração foi tão suave e sem falhas. Como você os contratou? Foi difícil trazer essas pessoas? Meu CTO atual foi uma contratação bem difícil, o Kenny. E ele é fenomenal. É ele quem faz o barco voar. Quero dizer, ele fez tudo funcionar. Ele faz acontecer. Na primeira vez que ele mexeu no controle de software, ele fez o barco voar. O Kenny também veio. Aliás, sou craque em abordar pessoas do nada. Então você simplesmente fez uma abordagem fria? Sim. Sem apresentações, sem nada? Sim. Então o primeiro foi o Colt, onde ele estava antes. Estava na Kitty Hawk. O que era isso? É um carro voador, sabe? A Whiskey, a empresa de carros voadores do Larry Page. E ele era engenheiro sênior de controles de voo. E antes disso ele estava na Uber ATG, trabalhando com veículos aéreos autônomos. Antes disso, trabalhava com pipas drones voadoras para energia eólica no Google Chics e também no MIT Lincoln Laboratory.
Então eu vi o histórico dele, fiquei super impressionada e aí perguntei para mais algumas pessoas e elas disseram, nossa, ele é o melhor. A gente passou pelo processo de entrevista com ele e depois eu estava jantando com minhas amigas, voltando de Carmel. Aí recebi uma ligação do Kenny. Não, foi um e-mail dizendo que ele não ia entrar e eu fiquei de coração partido. Quero dizer, foi tipo, sabe, as pessoas pensam em rejeições românticas e essas coisas. Fiquei tipo, foi igual a quando você tenta conquistar alguém e levam fora. Enfim, fiquei pensando onde foi que deu errado. Aí eu simplesmente liguei para ele na hora e falei, olha, eu quero entender. Sabe, a gente passou por todo o processo de entrevista e eu achei que ele já estava praticamente convencido. Talvez tenha algo que eu possa fazer diferente, mesmo que isso não dê certo. Pedi para a gente se encontrar pessoalmente. A gente se encontrou para tomar uns drinks e comer no Alameda no dia seguinte. E 2 dias depois ele disse sim. Fascinante. Gosto de como você nunca aceita um não e sempre insiste. Quero dizer, sabe, um não pode virar um talvez e um talvez pode virar um sim, né? Em muitos casos é assim. Como você é persuasiva, parece saber quando aquela pessoa precisa estar no seu time. Você simplesmente sente isso. Acho que às vezes você simplesmente sabe, né? Quero dizer, é uma ideia, uma pessoa, certas coisas e você simplesmente sente que aquilo tem que fazer parte dessa história. Você pode falar sobre como chegou até um dos seus investidores? Sim. Foi abordagem fria, não? Não foi abordagem fria. Foi uma coincidência, uma festa inesperada. Casa Hillsborough? Festa na Casa Hillsborough. Brincadeiras à parte, ele é um nerd. Temos uma comunidade de empreendedores e cientistas. E se vocês acompanham esse canal de perto, eu estava em uma das festas, a festa número 3 com o cavalo branco no quintal. Acho que vocês lembram dessa. Sim, foi incrível. Não, quero dizer, foi realmente, sabe, a comunidade de Hillsborough nasceu das cinzas da pandemia, com todo mundo dizendo que São Francisco tinha acabado. E alguns de nós ficamos tipo, espera, é aqui que a inovação acontece. A gente estava convicta de que é aqui. Existe algum outro lugar onde as ideias mais ousadas surgem, de carros voadores até, sabe? E agora as pessoas acreditam que geramos IA e estão voltando. Tipo, onde mais você consegue criar essa comunidade? É tão especial, sabe? E a gente não queria quebrar a narrativa de que São Francisco estava morta. Então a gente falou, tá, as pessoas estavam dizendo que em São Francisco ninguém mais se diverte nem socializa. Então, como reunir as pessoas mais inteligentes e brilhantes, mas de um jeito divertido? Não estou falando de virar uma casa de festas, mas de criar serendipidade de verdade, e é por isso que todas as nossas festas tinham aquele tema de volta para o futuro. Você foi uma das pessoas que começou isso? Sim. Quantas pessoas eram? Nenhuma? Então, eu e meu amigo Tim, e depois o Jeremy, realmente iniciamos, sabe? E o André já era tipo um grande nome, ele era mesmo. Sim, de Stanford, né? Sim, Tesla, carro autônomo. E também o Sigil? Sigil, sim, o Sigil era uma das pessoas, mas eu não ficava lá. Na verdade, só queria ajudar a comunidade. Meu trabalho era aqui, então só ia nos fins de semana. Sim, sobre os eventos, eu e o Tim tocamos isso. A gente também recebia muita gente interessante por lá. E nos primeiros tempos, sabe, o Drew do Dropbox ficou tipo, o que esse bando de nerds está aprontando por aí? Mas ele realmente apoia grandes ideias. E ele é super engajado em sustentabilidade e realmente incentiva as pessoas a resolverem problemas difíceis. Em que estágio vocês estavam quando ele investiu? Você já tinha o Kenny como CTO, eu tinha a minha... Então vocês já estavam bem sólidos em termos de... Bom, sabe, quero dizer, o barco estava, quando ele viu, eu disse que o barco estaria pronto. No ano seguinte, ele não acreditou em mim. Disse, não, já vi hardware demais, vamos ver. E é engraçado, fora da empresa, ele foi, na verdade, a primeira pessoa a pilotar esse barco. Foi para Miami para o nosso lançamento e foi o primeiro de fora da nossa equipe da Naviera a fazer esse barco planar. Acho que isso é um bom sinal. Com certeza. Ele é um grande defensor, especialista em resolver coisas difíceis. Mas sim, acho que conseguimos. Quero dizer, superamos as expectativas. Eu acho que todo mundo achava que levaria muito mais tempo.
Quais são as principais, digamos, as 3 pessoas que você mais admira, que você pede conselho, que não são exatamente mentoras, mas que te inspiram? É meio interessante, quero dizer, eu acho... Isso realmente varia porque sinto que cada pessoa tem algo muito diferente para oferecer, né? Para assuntos de negócios. Pode ser, sabe, uma das minhas mentoras ou conselheiras. E como eu penso sobre isso, Xizhi Guzé, minha melhor amiga da pós-graduação e o marido dela, que também era do MIT. Ele trabalha comigo agora na Navier, eles moram em Minnesota. Ela é como um grande sistema de apoio para mim, sabe? Alguém com quem eu converso quando preciso olhar para a vida de fora, como se estivesse numa bolha à parte do mundo. Com certeza. E ela é professora na Universidade de Minnesota. E, sabe, o nome dela é Natasha Wright. E minha outra melhor amiga também da pós-graduação na Ohio State, Chaitanya. Acho que às vezes ter pessoas de fora que são técnicas, que estão fazendo coisas incríveis no mundo, é muito útil porque permite ver o mundo de fora e enxergar as coisas de um ângulo diferente, com certeza. Ter a perspectiva de pessoas que você respeita, cujos valores e princípios são importantes para você e com os quais você se identifica, isso é algo essencial na vida. Pode? Vamos encerrar. Foi incrível. Desculpa, mas eu ficaria conversando com você por dias. Fico tão fascinada com o jeito que você é focada e vai atrás dos seus objetivos. Pode falar sobre como você vê o futuro? Sei que falamos sobre mapear o oceano e tudo mais. Mas você acha que isso é o que quer fazer pelo resto da vida? Ou tem sonhos e objetivos ainda maiores? A proposta da Navier é realmente construir a empresa marítima de próxima geração, né? O setor marítimo tem sido tradicionalmente, sabe, muito fragmentado, pouco escalável e uma indústria bastante conservadora, né? Pequenos construtores de barcos ou talvez grandes companhias de navegação. Mas com eletrificação, autonomia, computação, do jeito que o mundo está, agora você pode se olhar de forma mais ampla, ver que é para lá que o mundo está caminhando. O mundo vai em direção a plataformas escaláveis com software no centro, o que vai mudar como as coisas funcionam. E essas tecnologias têm um impacto enorme em como será a próxima geração de empresas marítimas e a própria indústria. E esse é realmente o núcleo da Navier. Construir uma empresa com embarcações marítimas escaláveis. E quando eu me lembro, te falei que no fundo sou uma pessoa curiosa que quer explorar novos lugares, de certa forma. Isso muitas vezes é uma piada, quase sobre expandir a humanidade além da Terra. Como se de repente as vias navegáveis virassem rodovias. Se você consegue mover coisas na água com o mesmo custo, velocidade e conveniência das opções terrestres, então as vias navegáveis deixam de ser um obstáculo e viram uma rodovia. Então, com o Navier 30, né, o primeiro produto, é exatamente isso que estamos fazendo. Por que de Redwood City até Berkeley poderia ser 20 a 30 minutos pela água em vez de 1h30 numa estrada congestionada? Ou de São Francisco até Alameda ou Oakland pode ser tipo 10, 12 minutos em vez de uns 45 minutos preso no trânsito da ponte. E toda a marina poderia ser um centro de transporte. Tipo, quando você olha para os piers de São Francisco, eles estão degradados. A orla tem tanto potencial. Então, numa época em que as pessoas falam que a IA está tomando os empregos, o que realmente me anima é a ideia de que, se você tornar a orla acessível, novas economias se desenvolvem, né? Novas infraestruturas são desenvolvidas na orla e empregos são criados. E isso me dá arrepios. A mesma ideia do que a rede ferroviária fez, do que as estradas fizeram. Se essa empresa der certo, basicamente teremos construído a próxima rede ferroviária, né? E se a gente conseguir fazer isso, quero dizer, esse seria o maior prêmio da minha vida. Isso é tudo o que eu quero construir. Quer dizer, eu tive uma grande ideia. Isso já é enorme, eu sei. Caderno de ideias. Quero dizer, a outra coisa pela qual sou realmente apaixonada é energia. E eu estava trabalhando num novo tipo de design de reator.
E essa ainda é uma das áreas que mais me fascinam, criar soluções realmente escaláveis para a energia nuclear. Porque eu realmente acredito que a energia nuclear é a forma mais segura e limpa de atender às nossas demandas energéticas. Isso fica para o futuro. Já trabalhei em outras áreas também, desde fazer upload de mim mesma para a nuvem, até construir drones, veículos e robôs para exploração espacial. Muitos têm medo de a inteligência artificial dominar tudo. E eu acho que a inteligência artificial, seja lá o que formos em 10, 100 anos, é uma evolução natural, né? É tipo, como os humanos passam de humanos para super-humanos. Você pode pensar um pouco pelo lado do transhumanismo, tipo, sabe, como homem e máquina se integram? Quero dizer, a gente já está integrado. Você sempre tem um celular, Apple Watch, anel inteligente e mais. E acho que o que é empolgante é como vamos integrar IA e robótica para fazer a transição a partir dos humanos. Para superar os limites do nosso eu biológico, para vivermos melhor e fazermos mais. Por que ter 90 anos e sentir dor no joelho se eu poderia usar um exoesqueleto e sair correndo? Essas são algumas das ideias. Não sei quando terei tempo, mas adoro resolver problemas complexos que, quando solucionados, mudam nossa visão de mundo. Fascinante. Certo, minha última pergunta. Você pode recomendar um livro ou filme que todo mundo absolutamente precisa ver ou ler? Meu favorito pessoal, que teve um impacto profundo em mim, foi um livro chamado Namesake. Era sobre a jornada de um imigrante da Índia para os Estados Unidos, o pai indo para o MIT. Eu fechava os olhos e via todo o livro se desenrolando na minha cabeça. Acho isso. E você basicamente vive aquela história. Não era nada dramático. É a história do cotidiano das pessoas, mas existe beleza na simplicidade do dia a dia. Então esse é um livro muito bom. Com certeza você está brincando, Sr. Feynman. É um livro excelente se você curte física. Esse é outro que teve muito impacto em mim. A série Fundação é muito boa. E um livro chamado Snow Crash. As pessoas vão dizer que é de Blade Runner 2049, mas nosso sistema operacional no barco se chama Hero, em homenagem ao protagonista de Snow Crash. Mas sim, esses são alguns bons livros que li crescendo. Muito obrigada por isso, pessoal. Foi tão inspirador e dá vontade de mudar o mundo também. Muito obrigada, Sampreet. Obrigada por me receberem. E espero que em 1 ou 2 anos a gente esteja se locomovendo pela Bay Area com a Navier